Oi, gente! Nosso passo a passo de hoje é uma peça bem prática para levar na viagem aí, que é um porta-joia para viagem. Olha só, eu fiz ele da seguinte forma. Coloquei aqui bolsinhos com plástico, então a gente consegue ver tudo que tem dentro da nossa peça. E esses bolsinhos têm as divisórias, então fica tudo bem organizadinho. E claro que a minha ideia aqui foi de fazer um porta-biju, mas se você quiser usar para outra finalidade, para guardar remédio ou para organizar qualquer outro tipo de coisa, vai funcionar super bem. E a peça fica muito fofinha, olha só. Ela fechadinha fica desse jeito e aberta fica assim. E esse tecido maravilhoso que eu utilizei, vocês vão encontrar lá na loja da nossa parceira, Coisas da Teca. E utilizando o cupom SDV nas suas compras, você ganha um desconto. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, para nossa peça de hoje, a gente vai precisar cortar no tecido principal a medida de 20 por 30, já estruturado com a manta. Para o forro da minha peça, eu tô utilizando o bagum, que é aquele plástico um pouquinho mais grosso, vocês já viram por aqui. Mas se você quiser utilizar o tecido, pode usar o tecido. Eu só acho o bagum mais fácil de trabalhar, por ele ser mais durinho, mas se quiser usar tecido, pode usar tranquilamente. Aqui eu tenho 5 cortes de viés medindo 25 centímetros. E aí eu fui lá no ferro e vinquei eles assim dobrados ao meio. Esses aqui vão ser os meus acabamentos do zíper, essas 5 partes. E tenho aqui 3 zíperes medindo 25 centímetros e 3 pedaços de plástico. Esse aqui é o cristal 30 e ele tá medindo 25 por 10 centímetros. Também tenho 2 tirinhas aqui de mais ou menos 20 também, que é aqui, ó, que eu vou fazer 2 acabamentos na minha peça. Eu cortei do próprio tecido, mas se você quiser fazer com acabamento em viés completo, porque a minha ideia aqui é fazer o acabamento das 2 pontas com tecido e o das laterais com viés, mas se você quiser fazer o acabamento todo em viés, você pode dispensar esses tecidinhos aqui. E também um cordãozinho de cetim para o fechamento da nossa peça, medindo 60 centímetros. Esse aqui é o cetim roliço, mas você pode usar fita ou outro cordão que você tiver. Eu vou começar fazendo o acabamento nos meus zíperes, e para isso eu vou pegar aquele meu viés que tá dobradinho, e eu vou costurar ele aberto aqui em cima do meu zíper, ó. A gente abre a dobrinha e passa a costura aqui na beirada, só pra unir. Porque daí quando a gente for inserir o plástico, ele vai formar aqui, ó, uma dobrinha, né, essa dobra que a gente já tinha feito, o plástico vai ser encaixado aqui dentro e aí fica mais bonitinho. Então eu vou repetir isso com as 5 partes aqui de viés que eu tenho. Como eu tenho 3 zíperes, um dos zíperes vai ficar com uma parte sem o acabamento, mas é desse jeito mesmo e depois eu explico por quê. Prontinho, costurei aqui os vieses no meu zíper. E agora eu vou separar um desses aqui que tá inteirinho, vou pegar esse que tá faltando um lado e um que tenha os 2 lados. E aí eu vou inserir o meu zíper dentro aqui desse viés que ficou aberto. Aí a gente vai ter um zíper grudadinho no outro assim. Vou passar uma costura aqui na beirada pra prender. E depois que eu fizer essa costura pra prender um zíper no outro, vai ser a hora de costurar o meu plástico. E eu vou costurar um plástico aqui de cada lado do meu viés, assim, ó. Então, como eu falei, o viés a gente dobra por cima do plástico e aí passa a costura prendendo aqui. Então vai ficar assim, ó, 2 zíperes e um plástico de cada lado. Aqui no nosso outro zíper que ficou sozinho, a gente já pode costurar o plástico em um dos lados dele também. Prontinho, gente, costurei aqui meus plásticos no zíper. Agora eu vou pegar esse plástico aqui, ó, e vou refilar. Eu vou medir do topo aqui do meu acabamento até a base 10 centímetros. Então, ó, eu deixo retinho aqui o meu zíper nos 10 centímetros e aí eu vou refilar aqui o meu plástico. Porque eu quero que esse bolsinho aqui do meio seja um pouquinho menor. Depois de refilar o plástico, aí que eu vou vir e vou encaixar aqui no nosso terceiro bolso.
Então, eu vou repetir a mesma coisa. Eu vou dobrar aqui o viés por cima e vou passar a costura na beirada. Bom, pessoal, então aqui tô com todos os meus plásticos e zíperes costurados. Agora eu vou pegar o meu tecido de forro, como eu falei, eu tô usando o Bagum, e vou fazer uma marcação nele de 10 centímetros, contando da beirada pra dentro. Eu vou marcar aqui com um lápis bem de leve, só pra poder ter a referência aqui desses 10 centímetros que eu fiz. Ó, fiz a minha marcação, e aí esse último bolso aqui, que é o que tá com o zíper sozinho, eu vou colocar ele alinhado, essa parte aqui, ó, do final dele, eu vou colocar alinhado com esse risco que eu fiz aqui embaixo. Então eu observo onde que o meu risco tá e encosto o meu zíper nele. E aí, eu vou ajeitar aqui só pra essas sobras ficarem certinhas. E agora eu vou fixar aqui toda essa parte dos bolsos no meu tecido aqui do Bagum. Então, primeiro eu vou começar costurando a divisória dos bolsos. Vou costurar essa parte aqui de cima, em seguida eu vou costurar essa outra aqui, ó, em cima do zíper, porque isso daqui é um bolso, né? Então, vou costurar aqui na parte de cima, e aí depois vou costurar a toda a volta aqui. Prontinho, como eu fixei aqui então os bolsos e também cortei já o excesso. Antes eu tinha esquecido de comentar, mas antes de fechar, coloquei os cursores aqui nos bolsos, tá? E agora eu vou fazer as divisórias aqui dos meus bolsinhos. Se você quiser que fique só um bolso reto, também vai funcionar super bem pra sua peça, só que como eu quero pra fazer como se fosse um porta-joia, eu vou colocar divisórias aqui pra poder dividir melhor as peças dentro da minha bolsinha. Então eu vou marcar, nesses bolsos que estão aqui nas extremidades, eu vou marcar metade deles. E pra marcar o plástico, geralmente eu marco com uma carretilha. Essa daqui é aquelas que a gente passa molde, geralmente do papel pro papel, né? E aí eu faço aqui a marcação, que aí ele fica pontilhadinho e eu sei por onde que vou passar minha costura. E aí eu vou passar a costura em cima desse pontilhado só até aqui, no limite de onde começa o bolso. Porque aí com o mesmo zíper a gente vai conseguir acessar os dois bolsinhos. Então eu marquei 10 centímetros, né, que é a metade aqui da minha parte principal, já que ela mede 20. Aqui no outro eu vou fazer a mesma coisa. E nesse aqui do meio eu quero fazer 3 divisórias. Então eu vou marcar 6,5 centímetros, contando daqui da lateral pra dentro. Prontinho, todas as marcações feitas, agora eu vou lá passar a costura, lembrando de dar um retrocesso no início e no final. Divisórias feitas, agora é só unir aqui a nossa parte do forro com a parte principal. E para isso vou colocar virado aqui, ó, com direito para baixo, junto aqui o meu forro e vou passar uma costura toda a volta para unir. É por isso que eu trabalhei aqui no Bagum, porque daí ele fica mais firminho na hora da gente fazer essas divisórias, de costurar os bolsinhos. Eu acho que assim fica bem mais fácil do que usar o tricoline sozinho. Então se você for usar o tricoline, eu sugiro que você use uma entretela junto, que aí vai ficar bem mais fácil. Então agora é só unir com uma costura toda a volta. Prontinho, eu tô com a parte toda unida, agora só falta fazer o acabamento aqui da minha peça. E como eu falei, dá pra fazer o acabamento com viés aqui no entorno da peça toda. Você pode arredondar essas pontinhas aqui se você preferir. Mas eu vou fazer o acabamento da seguinte forma. Esses 2 pedacinhos de tecido que eu cortei, eles têm 3 centímetros de largura. E eu vou passar uma costura de meio centímetro aqui por dentro e depois vou virar aqui pro lado de fora, fazendo a dobrinha aqui por cima e vou rebater, como se fosse um debru.
E aqui eu já costurei o meu cordão também, eu costurei ele dobrado, então ele tá dobradinho aqui embaixo. Eu acho que assim, dobrado, fica mais difícil dele desfiar na base, então deixei ele dobradinho aqui. E vou costurar primeiro esses dois acabamentos. E aí depois que eu costurar os dois acabamentos, um em cada ponta, eu vou fazer o acabamento da lateral aqui, utilizando o viés pronto. Pessoal, pra costurar o acabamento aqui com o viés, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar sobrando uma pontinha pra cada lado. E aqui eu vou costurar só reto. Na hora que eu for dobrar pro outro lado, aí sim eu me preocupo de fazer a dobra ali pra fazer o acabamento da pontinha. Agora aqui desse lado, eu vou abrir essa outra aba, vou fechar aqui por cima o meu viés, e aí vou refazer a dobrinha aqui que eu desfiz. E aí vou jogar por cima aqui pra fazer o acabamento. Então vai ficar escondidinho lá dentro, e aí eu vou prender aqui. E eu vou repetir a mesma coisa na outra pontinha que ficou solta. E aí a gente faz o mesmo processo aqui do outro lado da nossa peça. Bom, pessoal, então esse é o resultado final da nossa peça. Aqui eu coloquei as cantoneiras, que nem eu coloquei na carteira da semana passada, mas essa parte é opcional. E amarrado aqui com o cordão fica desse jeito. Eu acho que eu acabei fazendo a medida muito pequena pro cordão, então aqui na caixa no box de informações, quando eu deixo as medidas, eu vou deixar a medida do cordão maior, tá? Eu faria ele com 1,20 m, porque esse 60, ele só deu pra fazer um nozinho aqui na parte das costas da minha peça. E eu acho legal quando ele passa aqui pra frente, tá? Então eu vou alterar essa medida na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da peça, que vocês vendam muito aí no ateliê de vocês. E se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram, que é @artedab. Tchau e até a próxima!